Olá, olá. Ó, eu não vejo, honestamente, pelo fato, uma noticiabilidade alta nesse assunto. Porque o que ele está reportando é bastidores de um livro, de uma situação que mudou. Se fosse a mesma situação da época que as coisas que eu vou falar aqui foram reportadas, aí eu acho que haveria noticiabilidade. Mas seria equivalente a pegar uma produção televisiva dos anos 90 e atacar uma emissora hoje pelo que era feito naquela época. Que, diga-se de passagem, muitas vezes passava do ponto, né? Vai ter gente falando que eu tô passando pano? É lógico que vai. É lógico que vai, porque eu torço pros Bears. E eu vou ter um desafio neste ano. Se os Bears forem bem, e existe a chance, eles não são favoritos, mas existe a chance deles ganharem a divisão. Vai ter gente me acusando de clubismo, se em algum momento da temporada eu indicar que os Bears vão ganhar a divisão, ou que se eles chegarem nos playoffs, que eles são favoritos a um jogo de playoff. Depois de anos e anos e anos, talvez esse time seja competente o suficiente para figurar dessa forma. Então, claro, vai ter gente me acusando disso. Eu vou dormir tranquilo todos os dias, porque eu separo muito bem o CNPJ do CPF. Se eu for dar minha visão de torcedor, vocês já sabem, eu vou usar esse boné. Aqui é a visão CNPJ. E eu não vou dar minha visão de torcedor porque não interessa, neste caso, honestamente. Então vamos lá. Saiu uma matéria da ESPN americana sobre o novo livro do Seth Wilkerson, que escreveu este livro aqui, It's Better to Be Feared, sobre a dinastia dos Patriots, e ele está escrevendo, está terminando, acho que vai ser publicado em breve, um livro sobre quarterbacks. E este livro, ele dá detalhes sobre o processo de draft do Caleb Williams, com muitas declarações do pai do Caleb Williams, o Carl Williams, e na época já teve alguma fumaça sobre isso. Então, algumas frases fortes, por exemplo, Chicago é onde os quarterbacks vão morrer. Ele não falou nenhuma mentira. O Chicago Bears não tem até hoje um quarterback de 40 touchdowns e 4.000 jardas. O melhor quarterback da história dos Bears, discutivelmente, é o Jay Cutler. E pelo amor de Deus, não me venham com o Sid Luckman, porque aquilo não era quarterback. Era um híbrido de running back com quarterback. Não era quarterback ainda. É o Jay Cutler. Então, não mentiu. Aí tem uma outra declaração que, óbvio, para torcedor, CPF, é óbvio que eu fico puto de ouvir isso. Abre aspas, quero ir para os Vikings. Palavras do Caleb Williams. E aí, vamos lá, daqui para frente. O processo de draft, de fato, ele é um pouco complicado para um jogador bom na posição de quarterback, porque a maior probabilidade é que ele vá para um time merda. Porque geralmente quando um time drafta um quarterback alto, costuma ser esse o caso. No caso dos Bears, eles tinham a escolha de Carolina, não era o pior time da NFL, naquele ano que o Caleb Williams chegou, claro, mas é uma situação complicada. Né? E se você tem uma organização disfuncional, coisa que o Chicago Bears era muito mais na época do que hoje, é entendível essas frases. Quero ir para os Vikings. Os Vikings são um time, dos últimos 5 anos, muito mais bem administrado que os Bears. Chicago é onde os quarterbacks vão morrer. É verdade. Então, assim, se fosse para ser clubista, eu ia só tentar desmentir isso tudo, mas é tudo verdade. É tudo verdade. E aí, por que eu estou fazendo esse vídeo? É para proteger o Caleb Williams? Não, eu acho que na conta dele, o que tem que ser na conta dele. Ele foi sim arrogante no processo de draft. Mas arrogante por arrogante, embora tenha sido blindado pelo pai, o Eli Manning também foi. E o Eli Manning em 2004, junto com o pai, Arch Manning, eles levaram isso até as últimas consequências, com o Eli não jogando pelo time que ele draftou. Não foi o New York Giants que draftou o Eli Manning, foi o San Diego Chargers. Exatamente a mesma coisa aconteceu com o melhor prospecto da história do draft, que é o John Elway, em 83. Ele fez a mesma coisa e ele foi além. Ele usou o New York Yankees, porque ele era um jogador de beisebol e futebol americano em potencial, ele usou os Yankees para tentar, de alguma forma, chantagear o Baltimore Colts para os Colts trocarem ele. E ele conseguiu. Por tudo o que é dito, e são sim frases complicadas, especialmente essa dos Vikings para o torcedor dos Bears, mas por tudo isso, vale lembrar que o Caleb Williams não soltou uma bomba nuclear em Chicago. Ele não fez nem perto do que o Eli Manning chegou a de fato fazer, foi às vias de fato com o pai, e o pai blindou ele, e o John Elway, cujo pai também deu uma tentativa de blindagem. Agora, tanto o San Diego Chargers naquela época, como o Baltimore Colts nessa outra época, como o Chicago Bears em 2024, mereceram isso tudo. É justamente o oposto de ser clubista esse vídeo. É justamente mostrar que sim, os Bears mereceram isso tudo, essa é a verdade. É um time extremamente mal administrado até então.
E aí veio a página virada. No livro, o Seth Wickersham destaca que o Ryan Poles falou para a família Williams, seja o Carl Williams, o pai do Caleb, quanto o Caleb, a gente vai te draftar, não importa o que aconteça. E aí haveria outras hipóteses, como por exemplo aí jogar na UFL, coisa que alguns quarterbacks já fizeram no passado, né? Por exemplo, com uma bolada, o Steve Young preteriu a NFL e foi jogar na USFL nos anos 80. Também não seria novidade algo assim bombástico acontecer. Lógico, pode ser que fosse só um truco, que ele fosse falar isso e fazer isso só hipoteticamente para tentar forçar os Bears a trocá-lo. E aí o próprio Caleb Williams, segundo o que está escrito nesse artigo, eu não estava pronto para torpedear a cidade, para jogar uma bomba na cidade. E o mais importante, que não vai sair em imagem de Instagram, não vai sair em grupo de WhatsApp, porque o que está na cabeça das pessoas é que o Caleb Williams é um idiota, um arrogante. É isso que está na cabeça das pessoas. E é para exatamente isso que eu estou fazendo esse vídeo. Para contextualizar e para a gente chegar na verdade real, ou o mais próximo da verdade real. O mais importante disso tudo é que depois de uma visita nos Bears, o Caleb falou para o pai, e o pai estava bastante proativo em tentar tirar ele dos Bears e colocar em uma situação melhor. E eu entendo esse instinto paternal, porque novamente o Chicago Bears era uma bagunça, hoje bem menos. O Caleb falou para o pai, eu posso fazer algo por esse time, eu vou para os Bears. E ele foi. Ele foi e teve uma temporada de 20 touchdowns e 6 interceptações. Claro que considerando as expectativas que havia com o Caleb Williams, foi muito menos do que a gente esperava. Agora, sabe qual é a principal parte desse artigo que ninguém vai falar? Ou melhor, eu vi o Dan Orlovsky falando. A principal parte que mostra a completa incompetência desse time, a completa falta de noção dessa comissão técnica que tinha lá no passado, é o fato do Caleb Williams ter que assistir Auto N2, filmagem de jogo, sozinho, sem nenhum tipo de instrução. Isso é completamente amador e ridículo. O que prova tudo o que eu achava sobre essa comissão técnica. Amadora, patética, incompetente e ridícula. É simplesmente inacreditável que um quarterback calouro não tenha ajuda para assistir tape. É ridículo. É absolutamente absurdo e ridículo um coordenador ofensivo fazer isso. Essa é a parte mais chocante disso tudo. E aí a gente tem que sair, claro, do passado. E agora fui CPF. Agora eu confesso que eu fui CPF. Um pouco CNPJ, porque se fosse outro time eu também teria descido a lenha. Mas agora eu confesso que... a parte mais importante é que a página foi virada. Primeiro, o Ryan Poles mostrou competência e profissionalismo, não caindo em qualquer tipo de chantagem ou qualquer coisa assim do Carl Williams, do pai do Caleb, e do próprio Caleb. Isso não aconteceu mais depois dessa visita. Ou seja, na hora que os Bears draftaram o Caleb, ele já estava a bordo. A parte mais importante é que essa página foi virada. Os Bears fizeram, mais uma vez, uma boa off-season. A off-season foi tão boa que o Papa torce para o Chicago Bears. Esse é o nível de quão boa foi essa off-season. É verdade, eu vi uma matéria de uma TV local de Chicago, um padre de lá falando que o Papa Leão XIV, excelente nome, aliás, né? Gosto muito desse nome, talvez eu tivesse escolhido se eu fosse cardeal. O Papa Leão XIV torce para os Bears, para os Blackhawks, para o White Sox e para os Knicks. Ou seja, e para o Alianza Lima. Ou seja, a boa parte dos times que eu torço. E, embora nesse caso tivesse tido um confronto direto com o Papa, né? São Paulo e Alianza Lima, mas quando São Paulo ganhou do Alianza Lima no último jogo, o Papa não era Papa, ele era cardeal só. O mais importante é que a página virou. E o Ben Johnson esteve no podcast do Colin Cowherd, ou no programa dele na Fox, agora eu não me lembro, já, assim, desanuviando tudo. Tudo isso aqui é de 2024, é de um outro momento. E se eu acho que eu vi alguma coisa sobre o Caleb Williams nessa temporada, especialmente na vitória contra os Bears, contra os Packers no final do ano, na quase vitória contra os Vikings, na quase vitória contra os Packers em casa, se eu percebi alguma coisa, é que ele cresceu e ele amadureceu. Se a gente quiser tratar o Caleb Williams de maneira justa, a gente tem que sim criticar tudo isso aqui. Mas a gente tem que contextualizar também que ele mostrou muito discernimento e muita maturidade durante esse ano terrível que ele não teve apoio de comissão técnica. A gente precisa ser justo, acima de tudo. Precisa sim criticar, e eu acho que são declarações que um quarterback não deveria dar, independente dele jogar no time que eu torço ou não, mas ao mesmo tempo contextualizar e principalmente mostrar que isso aqui é de 2024 e que agora existe uma comissão técnica no Chicago Bears e não aquele catado de trapalhões que não sabe pedir timeout, que não vê tape com o quarterback, enfim. É isso, tá?
E eu sei também que muita gente torce contra o Caleb Williams. E eu entendo que ele provoque essas sensações em algumas pessoas. Eu não concordo, eu imagino que seja um choque geracional para muita gente. O Caleb Williams ele tem traços muito marcantes da geração Z, por exemplo. E eu sei que existe um contraste muito grande. Mas a gente já viu no ano passado, eu vou citar um exemplo. Na época do draft, muito era falado, e eu vi muita gente falando sobre isso, inclusive na imprensa, dessa questão dele pintar a unha, dele ter chorado com a mãe porque o time perdeu. Eu honestamente acho que você pintar a unha, por mais que você acrescente algumas gramas de peso na mão, né, muitas poucas gramas, eu acho que isso não influencia no desempenho técnico. Mas, independente disso, você não viu o Caleb Williams pintar a unha no ano passado em nenhum momento e, pô, eu acho essa uma história uma tremenda de uma babaquice se importar com isso, mas ele não quis atrair esse tipo de atenção porque ele percebeu que haveria uma distração a mais. O que eu vi no final do ano foi um Caleb Williams focado e, sobretudo, um Caleb Williams que se importa com os Bears. E o que eu vi durante o draft foi também um Caleb Williams focado e um Caleb Williams que se importa com os jogadores draftados. E o que eu vi sobre o Ben Johnson, chegando, idem. Pode ser que isso não dê em nada. Pode ser que o Chicago Bears não vá para os playoffs, pode ser que o Caleb Williams seja um bust. Mas eu acho que a gente precisa ser razoável. E eu estou tentando, na medida do possível, ser razoável. Eu não estou falando que eu sou o senhor da razão, eu não estou falando que só a minha opinião importa. E claro, você que está assistindo tem o direito de discordar. Mas, sobretudo, eu acho que a gente não pode ir nem a um extremo, só passando pano, e nem a outro, tratando o Caleb Williams como se ele fosse a pessoa mais arrogante do mundo e mais idiota do mundo. Primeiro, porque essa pessoa de 2024 não existe. E segundo, porque vários outros quarterbacks já fizeram isso e tiveram muito sucesso. Se você for somar os Super Bowls dos dois últimos quarterbacks que foram as vias de fato, são 4. 2 do Eli Manning e 2 do John Elway. Beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos. E, pô, falar aqui pros Vikings é foda, né? Isso aí não vai ter... Enfim, isso aí me perturbou, isso acabou com a minha semana. Mas é isso, tchau.